Shalom, meus amigos. Nós estamos chegando na festividade de Pêssar. Pêssar é uma festa muito importante, muito especial para nós, uma celebração muito especial para nós. E muitas vezes essas pessoas se confundem com as datas e muita gente tem me procurado, perguntado. Então, novamente, eu quero fazer um vídeo aqui explicativo, mas resumidamente, e eu espero que isso sirva de base para você poder cumprir a festividade de acordo com aquilo que está descrito na Torá. Até porque Êxodo capítulo 12 é que traz a descrição do primeiro Pêssar, e Êxodo capítulo 12, no versículo 26, nos diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Eterno, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Os nossos filhos só vão perguntar para nós acerca do Pêssar, acerca da santidade, que rito é esse, quando nós celebrarmos o Pêssar, né? Se você passa reto pelo feriado, despreocupado com a celebração do Pêssar, seu filho nunca vai perguntar, e assim a tradição, o mandamento de Deus, ele passa a ser algo secundário na sua vida, e seus filhos, é claro, cada dia mais vão se afastando das práticas da fé judaica, né? Então eu quero convidar vocês a entender um pouco mais sobre o dia do Pêssar, não de acordo com esse ou aquele pensamento, mas de acordo com aquilo que a Torá especifica, porque isso é que é o relevante na nossa vida, tá? Êxodo capítulo 12, vamos lá. Êxodo capítulo 12 diz assim, a partir do versículo 5: o cordeiro será sem defeitos, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E daí, no versículo 8 diz: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aqui está o rito do Pêssar: pães asmos, ervas amargas e a carne do cordeiro, que era sacrificado no dia 14 do mês de Nissan, que era o primeiro mês do calendário. Isso está nos primeiros versos ali do capítulo 12 de Êxodo, tá? Vamos pular para um versículo que deixa tudo muito claro, tá? Tudo muito claro. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, a partir do versículo 4, a Torá nos diz assim: são estas as festas fixas do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Então Deus determina o tempo das festas, a época e o dia das festas. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa, tá? No dia 14 é a Páscoa. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No dia 15 inicia-se a festa dos pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, e nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, e nenhuma obra servil fareis. Então são 7 dias. O primeiro dia é Yom Tov, é considerado um Shabat, e o último dia também é considerado. Então vamos contar o primeiro dia, dia 15, né? Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos. 7 dias comereis, no primeiro dia tereis santa convocação. O primeiro dia é o dia 15. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, o dia 15 e o dia 21 de Nissan são considerados como um Shabat. Não podemos fazer nenhuma obra, exceto o que comer, tá? Então, isso é fundamental para que nós entendamos. Quando falo exceto o que comer, desde que já tenha uma chama acesa previamente, tá? No dia anterior, porque não acendereis fogos nas vossas casas. Esse é um mandamento também para o Shabat. Então a gente não acende, a gente simplesmente transfere a chama já previamente acesa desde o dia anterior, tá? Mas está muito claro nesses versículos aqui de que a festa do Pêssar, a celebração do Pêssar é no dia 14. No dia 15, que é o Yom Tov, é a festa dos pães asmos, tá? Hag Matzot. Claro? Vamos ver alguns exemplos
bíblicos de quando foi celebrada a festa do Pêssar, tá? Vamos começar pela Torá, então. Números capítulo 9. O povo de Israel saiu do Egito, eles celebraram o Pêssar, o primeiro Pêssar, na noite do dia 14 de Nissan, e no dia 15 eles saíram do Egito, tá? Aí a gente chega no segundo ano. Números capítulo 9, versículo 1 em diante, nos diz assim a Torá: falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel o Pêssar a seu tempo. Então, passou-se um ano, iniciou o segundo ano do povo de Israel. Já tendo saído do Egito, Deus relembra ao povo para celebrar o Pêssar. Quando Deus relembra ao povo, tinha recém-iniciado o segundo ano, estava no primeiro mês, e é o primeiro mês que lembra a saída do Egito. Então, quando Deus determina, celebrem os filhos de Israel o Pêssar a seu tempo, no tempo certo. E quando foi que o povo celebrou o Pêssar? No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo celebrareis. O tempo certo de celebrar o Pêssar é o dia 14. Segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. E disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Tá? Eles celebraram o Pêssar no dia 14. Então, se Deus determina no tempo certo, e o povo celebra no tempo certo, e a Torá diz que o tempo certo de celebrar o Pêssar é no dia 14 do mês de Nissan, então não tem por que celebrar em outro dia, tá bom? Vamos ver outro exemplo agora? Josué. Josué foi o responsável por colocar o povo de Israel na terra prometida, e ao colocá-los na terra prometida, tinha toda uma geração que não havia sido circuncidada durante o período do deserto. Então, Josué capítulo 5 fala da circuncisão dessas pessoas, circuncisão de todo o povo que não havia sido circuncisado durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. E daí, já em Gilgal, já na terra prometida, Josué celebra o Pêssar depois de haver circuncidado os homens. E que dia eles celebraram? Josué capítulo 5, versículo 10. Então, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Quando? No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte ao Pêssar, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Aqui já entra um outro aspecto, que são os pães asmos. Quero mostrar para vocês aqui. Tem uma caixinha de matzá, tá? Matzá nós compramos antes do Pêssar, claro, para comermos durante essa semana da festa dos pães asmos. Lembrar que a gente deve comer matzá todos os dias, tá? É um mandamento. 7 dias comereis pães asmos. A gente come só pão asmo? Não. Esse próprio versículo que eu li de Josué fala que eles comeram pães asmos e cereais torrados. Então, a gente come sim pães asmos todos os dias, mas a gente se alimenta de outras coisas, desde que a gente tenha o cuidado de, antes da celebração do Pêssar, já no dia 14, retirar todo o fermento da nossa casa. Fermento, já mencionei em outros vídeos, é tudo que contém os 5 cereais: aveia, centeio, cevada, espelta e trigo. Quando qualquer um desses cereais entra em contato com a água por 18 minutos ou mais de 18 minutos, ele começa a fermentar. E é esse fermento que Deus não permite que nós tenhamos em nossa casa. Se você tem trigo na sua casa, não tem problema, desde que esse trigo não entre em contato com água durante mais de 18 minutos, tá bom? Vamos ver outro exemplo bíblico, dentro do Tanar ainda, o povo celebrando Pêssar. Que dia foi? Vamos lá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 1, nos diz assim: Josias celebrou Pêssar ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro de Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Então, isso é mais um exemplo. A Torá está recheada de versículos que mostram a celebração no dia 14. Aí o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia durante 70 anos, e Esdras e Neemias trouxeram o povo de volta. E quando eles celebraram o Pêssar, já que quando eles estavam trazendo o povo de volta à terra, a celebração do Pêssar
Esdras, capítulo 6, versículo 19, diz assim: E os que vieram do cativeiro celebraram o Pêssar no dia 14 do primeiro mês. Pêssar é no dia 14, o jantar de Pêssar é no dia 14, e no dia 15, inicia-se então, do dia 15 até o dia 21, a festa de Hag Matzot. Que dias são considerados como Shabat? O dia 15 e o dia 21, o sétimo dia. No primeiro dia terei santa convocação e no sétimo dia, tá? Dia 15 e dia 21. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você. Se você quiser ver o exemplo de Yeshua e dos seus apóstolos, leia lá na Brit Hadashah, você vai ver que Yeshua celebrou junto com seus discípulos no dia 14 também, tá? Os discípulos perguntaram para ele: Mestre, onde queres que preparemos o Pêssar? Daí ele deu as orientações, chegaram num lugar chamado Cenáculo, e lá eles celebraram no dia 14, como é o mandamento da Torá. Que Deus dê a você um Hag Sameach, uma boa festa de Pêssar, e que nós sejamos verdadeiramente libertos da escravidão do Egito e também da escravidão do pecado, da escravidão da ignorância dos mandamentos de Deus. Que Deus te abençoe e que a gente possa celebrar o Pêssar com o coração limpo de todo e qualquer fermento. E se você gostou desse vídeo, clica aqui do lado, faça a sua inscrição no nosso canal. Aqui embaixo estou colocando também hoje uma videoaula acerca do dia da festividade do Pêssar, para que você possa também conhecer um pouco mais profundamente, tá? É cerca de 1h30 de aula, mas que vai te edificar, tá? Um grande abraço, inscreva-se no nosso canal, que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ser verdadeiramente livres da escravidão. Shalom.